Sejam todos bem-vindos ao podcast O Sentido. Hoje vamos falar família, trabalho, mercado imobiliário. Vamos falar de Deus, religião. O assunto hoje está muito legal. Então fica até o final aqui que vocês não vão se arrepender. Então pra gente poder começar aqui, vou soltar a vinheta, mas enquanto a vinheta toca aí, vocês precisam seguir o canal, precisa se inscrever no canal, encaminhar o canal, encaminhar o YouTube aqui. Hoje estamos ao vivo no Instagram também. Então vamos encaminhar o YouTube para aquele amigo empresário, para aquela pessoa que precisa ouvir um pouco da história do empresário, história do empreendedor. Então solta a vinheta aqui enquanto você curte o canal. Vamos lá, todos estamos de volta aqui no podcast O Sentido e hoje com um convidado muito especial. É um cara que a gente bateu o papo já online, depois o ao vivo hoje eu já queria estar gravando os bastidores. Eu podia estar gravando, eu falo, os bastidores aqui são legais. Aí. A gente precisa começar, quando o cara pisar lá, vai começar a gravar já. É verdade, verdade. Então hoje eu estou aqui com o Ricardo Ferreira, ele é empresário, tem uma longa jornada e uma trajetória aí que eu até falo, quando os empresários vêm aqui, eu falo, se apresenta você, porque eu acho que mesmo que eu anotar, eu ainda vou perder tanta coisa. E a apresentação eu já gosto que já é o bate-papo. É verdade. Tá? Então, vamos lá, para a gente começar, conta um pouco de você, conta um pouco da sua trajetória. E antes de qualquer coisa, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado pela presença. Eu que agradeço e eu já fico feliz que um pouco antes da câmera abrir, o que vocês não veem é que foi feito um sinal da cruz antes de começar a gravação. Olha, só disso daí eu já me senti em casa, a coisa já flui diferente, né? Poder participar de um bate-papo com o sinal da cruz não tem como não ser bom. Já até começa naquele papo do propósito que a gente tá falando. Já começa no propósito, então, é isso, é aqui que eu devia estar, vivendo isso aí, muito bom. Como eu disse, eu sou Ricardo Ferreira, eu sou empresário, eu sou pai de 5 filhos, sou casado há muitos anos, há 13 anos já. Desculpa, não é que eu vou te interromper, mas você falou pai de 5 filhos, é aquela pergunta que todo mané de fora fala assim, é do mesmo pai, da mesma mãe? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Nossa, milhares de vezes. Mas mãe ouve mais, né? Não sei porquê, mas eu tenho 4 do meu casamento e um dia antes de eu conhecer a minha esposa, aos 16 anos, eu fui fazer 17 no mês seguinte. Foi uma viagem muito louca, eu posso te dizer isso, porque mudou muita coisa na minha vida, faz você ter que aprender muita coisa. Eu era uma criança, ela também. Né, os dois eram muito jovens. Hoje eu tenho um meninão de 22 anos, vai fazer 23 agora. Tem sua idade, velho. E assim, a gente anda na rua, o pessoal acha que é meu irmão, é mal barato. Acaba sendo elogio para mim, né? Para eles, deve se sentir, meu Deus, eu tô parecendo velho, mas para mim é ótimo. Família gigante é uma delícia. Aí depois casei e tive 4 filhos, um de 11 anos. Um outro de 9. Fala o nome. Ó, o mais velho de 22 se chama Ricardo. Ricardo. Eu sou Ricardo Augusto, ele é Ricardo Henrique. Né? Aí depois que eu casei, eu tive o Jonas, o Samuel, com 9, a Anne, que tem 7, e o Salomão. Coisa mais linda. Samuel é pequenininho, eu vi no Instagram. Ele vai fazer agora 3 aninhos e tem síndrome de Down. É a coisa mais fofa. E, importante dizer, a Anne é Anne Mariae, né? Em latim mesmo. Que eu prometi para Nossa Senhora que qualquer filha que eu tivesse teria Maria no nome, de toda forma. E minha esposa não gosta muito de nome composto, não, mas ela aceitou, porque Maria tinha que aceitar. Né? Somado a isso, assim, a gente tem algumas empresas voltadas ao mercado imobiliário, seguros e investimentos, basicamente. A gente é muito forte em garantias locatícias, investimentos através da linha de consórcio, fundo de investimento, previdência, todos esses ramos de alguma forma conectados ao ramo de seguros, né? Eu sou de uma família de corretor de seguros. Costumo dizer que a família Ferreira tem mais de 40 anos de vida, porque começou com meu pai nos anos 80. Né? Meu pai, meu avô, enfim. E a gente costuma trazer essa tradição, o que tem tudo a ver com o nome família, né? Então,
o começo de tudo e para onde o objetivo de Deus em todas as coisas, né? Então, que andemos em comunhão, enfim. Daqui a pouco você vai falar Hoje vai ser bate-papo aqui, tá? Você gostou? Tá livre. Daqui a pouco você fala da empresa, que eu quero saber da empresa, que eu vi que tem uma história legal, mas antes eu ainda quero pegar você, assim, falar de você. Eu vi que você faz eu vi um trabalho seu no Instagram de noite, de levar marmita para morador de rua. Você ainda faz isso daí? Você me pegou, tá? Porque a gente bateu papo aqui, você não falou sobre isso. Não. E é o tipo de coisa que a gente costuma deixar... Ninguém precisa saber. Exatamente. Que a mão direita faz, a esquerda não faz. Mas basicamente. Eu concordo com isso quando é para a autovalorização. Mas quando a gente usa isso para as pessoas olharem e falar assim... Caramba, esse cara tem 3 empresas, 4 empresas e ainda sai à noite para ajudar. Eu acho que as pessoas precisam olhar e falar assim... E tem 5 filhos, né? E tem 5 filhos, né? É assim, eu sou missionário da Voz dos Pobres, tá? Que é uma comunidade franciscana que cuida do pobre na pior condição de vida dele. Admito que já fui um missionário melhor, né? Há um tempo atrás. Este ano Deus pediu para que eu retomasse as pastorais de uma região específica com o povo, né? Porque você nunca deixa de fazer pastoral, mesmo que você não esteja de forma muito ativa na comunidade. Uma vez que o bichinho do pobre te morde, né? Essa paz inquieta que a gente costuma chamar, que é vocês não conseguir simplesmente não olhar, né? Que o irmão está ali na calçada na hora que você passa. Diz alguns estudos, né, da neurociência que o ser humano assimila 65% dos moradores de rua a pedras. Então você passa por ele e você simplesmente não os enxerga, porque o seu cérebro ele elimina aquela informação. É como, por exemplo, que você não vê seu nariz, que está na sua frente, mas você está vendo ele agora, porque eu falei. Eu vejo sempre. O morador de rua... o nosso é meio avantajado, provavelmente a gente vê muito mais. Um pouco mais. Mas a gente tem a tendência a ignorar, né, o pobre na calçada, o que é uma tragédia, né? Porque a pobreza não é fruto da escolha de Deus, né? Escolha do nosso egoísmo, da nossa maldita crença de achar que devemos apenas ser os reis e os donos do nosso próprio umbigo, sem nos importar com o ecossistema, né? Somos muito abençoados, né? Eu e você e muitos outros que estão assistindo. E se a gente compartilhasse um pouquinho mais, dava para fazer tanto mais. Alguns pensam, pô, você vai para a calçada, mas isso não é secar gelo, né? Porque parece tão pouco. E é um nada. Mas é um nada que quando você chega e o irmão fala, eu não tinha comido o dia inteiro. Amado. Aí você percebe que o nada é tudo e tudo faz sentido, sabe? Tem alguns irmãos, alguns casos desses que você acaba nunca esquecendo, como, por exemplo, o caso de um irmão de rua, que tipo, era 11h30 da noite, aí você chegou com uma marmita quentinha, gostosa, comida boa para ele, e você fala, ô irmão, tá com fome? Ele, tô, não tanto assim, mas quando foi a última vez que você comeu? Eu comi ontem, com um hot dog, ou de manhã, alguma coisa assim, então vamos, come. Eu já como, mas... Você já olhou o céu? Aí você para, você está naquela acelerada vida que você trabalhou o dia inteiro, você fez milhares de coisas, você preparou a marmitex, você saiu e você não está percebendo que você está sendo só um entregador de marmita, você virou um iFood, né? Foi irmão de rua. E ele para você e fala, você já olhou o céu? Aí você olha o céu, ele fala para você, você sabia que Deus pintou esse céu hoje desse jeito e amanhã é outro? Nunca mais o céu vai ter este desenho que está tendo agora. Aí você tipo te arregaça, né? Você acha que você foi cuidar de alguém, né? Tô tomando uma aula do morador de rua, né? Tipo isso. Né? Aí ele, respira fundo. Aí você respira fundo. Desse jeito, tá? Não tô floreando nada. Respira fundo. Aí você respira fundo. Sabe esse ar que entrou no seu pulmão? Deus fez ele só para você. Quando você puxar de novo, vai ser outro. Cara, eu sou mestre em PNL.
No PNL você aprende muito de viver no presente, né? Estar sempre no presente. E é engraçado, porque o morador de rua ele entende muito disso. Porque tudo que ele tem é o agora, né? A gente não sabe nem se a gente tem o hoje. Porque nem o hoje nos pertence, só o agora. Só rigorosamente o agora. Tem um meme engraçado na internet que o pessoal foi perguntar para um monte de rua: qual é a coisa mais valiosa tua? E ele era perneta. Ele: essa perna, porque eu só tenho ela. Cara, é simples, parece engraçado, virou meme da internet, mas é tão sábio, cara. Não é sobre enxergar o copo meio cheio, é sobre agradecer que você tem o copo, cara. Né? Você falou do pessoal da live aqui, mas se o cara tá com o iPhone e vem dessa live, ele já tem uma oportunidade diferente na vida, né? É isso aí, é isso aí. Não é sobre a mensagem ruim que chegou no seu iPhone, o problema que você tem que tratar. Porque, cara, viver sob pressão, irmão, é uma bênção, cara. Né? Pressão é uma coisa boa, pressão prospera a gente. Você precisou de pressão para sair do útero da sua mãe, você precisou de pressão para adquirir anticorpos. Porque tanta gente ficou ruim na época da pandemia, porque não saía de casa, não tinha a pressão do vírus te agredindo de alguma forma. A gente ficou mais doente por não ter, né, essa pressão da vida. Você tem pressão quando você começa a namorar, que você não sabe direito como é que você faz as coisas. Cara, a pressão é maravilhosa, né? Tensão não, né? Tensão é outra coisa. Tensão é ruim, mas a pressão é incrível. Mas você não tem que... Né? Não sei como eu penso, né? A tristeza não está em você, talvez, olhar no seu iPhone que o saldo da sua conta é negativo. Mas está na beleza de você saber, cara, eu tenho um celular, eu consigo fazer dinheiro com isso, né? Eu consigo fazer algo novo na minha vida ali. Então, a rua, a calçada, ela é extremamente educativa, extremamente educativa. Então, esse ano, inclusive, você está convidado, tá? Todo mundo aqui da live está convidado. Às terças-feiras, 8 horas da noite, a partir da paróquia São Rafael, a gente retoma... Na Moca. A gente retoma as pastorais de rua da região da Leste. A minha comunidade faz pastoral de rua em todos os lugares, tá? Mas a gente retoma da Moca, né? Começou já essa terça agora, já fiz. E vai ser um prazer poder contar. A gente já fez pastoral com 50 pessoas ao mesmo tempo, é um barato. Aí com 200 marmitex, e o bacana não é entregar a marmita pro irmão, porque é comida, amado. É o bisturi. É só o acesso, sabe? O grande barato, irmão, de verdade, assim, é você tá de terno, bonitinho assim, que nem você tá vestido, que nem eu tô, e aí você senta no chão da rua com aquele irmão. Sabe o que você faz? Você não cura só aquele coração, porque a pessoa se sente menos gente quando ela tá ali naquela condição. Então, quando ela vê alguém vestido melhor que ela, acha que essa pessoa é importante. Ele julga que a gente é importante pela roupa que a gente veste. Essa é a hipocrisia do mundo. Então, se eu sou importante, sentei no chão para falar com ele, ele é importante. Só que você está evangelizando tanta gente sem você saber. Diz São Francisco que um franciscano tem que ser reconhecido mesmo de terno e gravata. Então, a pessoa para e vê, pô, se esse cara de terno está sentado na calçada, eu acho que eu tenho tempo. Né? Eu acho que eu posso fazer isso. Então, isso muda muita coisa. Né? Você não tem noção do quanto aquele bem irradia longe. Coisas que você não está enxergando. E o papo não era sobre isso, você me pegou, tá? Quero deixar claro, me senti ludibriado aqui, não era esse o objetivo. Falei que eu falar uma coisa, você me fez lembrar uma história, desculpa contar a história, que me fez lembrar uma história, que toda vez que eu conto essa história eu fico meio... É a história era um grande filósofo, sábio, ele estava na praia, ele tinha uma casa na beira da praia, e ele via um vulto na areia, ia até a água, voltava. E ele começou a chegar mais perto, viu que era uma criança. E aí a criança ia lá na areia, pegava uma coisa, jogava na água. Você conhece essa, não? Não. Aí ele foi chegando mais perto e ele viu que tinha estrelas do mar na areia. E ela pegava uma e ela no mar jogava. Voltava, pegava outra, ia no mar, jogava. Aí ele chegou para ela e falou, o que você está fazendo? Falou, porque quando vem a noite, a maré sobe e enche a areia de estrelas do mar. Quando a maré desce, o sol sai
e ele começa a queimar as estrelas. Então eu pego as estrelas e jogo de volta para o mar. Aí o grande sábio falou assim, mas são muitas, você não vai conseguir. Aí ela fala assim, espera um pouquinho. Aí ele pega uma, vai no mar, para essa eu fiz a diferença. Aí o que você está falando, o morador de rua começou a falar assim, cara, a gente vai conseguir salvar o mundo, a gente vai conseguir mudar a história, não vai. Mas para aquele você fez a diferença. E pra gente, né? No caso do morador de rua, pra gente também, né? Muita. O fato de você estar lá, ele é a diferença. Muita. Eu vou te dizer que na minha vida, a grande ferramenta de resgate de Deus é a pastoral de rua. Todos os meus filhos foram anunciados por moradores de rua. Todos. Os apartamentos que eu comprei, as grandes decisões da minha vida, o irmão de rua olhou para mim e disse, vai acontecer tal coisa. E assim, isso é extraordinário. Olha você puxando essa conversa. Olha, pessoal, eu quero dizer bem, quando você vier aqui, sabe, você vai ser enganado, tá? Ele falou, o papo vai ser sobre empreendedorismo, seguro fiança, mas e ele faz um negócio desse comigo aqui, eu não estava preparado psicologicamente para isso, tá? Mas tá tudo certo. Aproveita que você tá falando, é o Tato. O Tato já mandou um abraço. Aí, Tato! Tato é sensacional. E teve, assim, em vários episódios desse, às vezes você quer que Deus fale com você e você não sabe, né? Como é que faz para Deus falar com você. Uma vez eu estava na calçada, era 1h da manhã, fazendo o que a gente sempre faz, senta do lado do irmão e chora com ele, né? É basicamente isso. A comida é só a desculpa. E aí o irmão tava com bafo de pinga, tomou corote o dia todo, sabe? Tem que estar daquele jeito. Sujo, né? Linguajar impróprio, aquela coisa toda. E aí o bafo passou. O olho dele queimava como fogo. Ele olhou nos meus olhos e disse, sua mulher tá grávida. Teu filho vai ser um filho homem. Ele vai se chamar tal coisa. E eu... Oi? Aí volto bêbado. Cara, eu olhei e falei... Tá. Só pra... Você lembra o que foi que você acabou de dizer? Eu disse o quê? Incrível, incrível, incrível. Então, eu tenho tantas experiências místicas como morador de rua que assim, triste sou eu que passei alguns meses distante de voltar a fazer as pastorais de forma muito ativa, né? Então, essa terça-feira eu já senti aquele fogo do Espírito dentro de mim de novo e foi extraordinário. Eu tomei uma paulada da vida uma vez, quando um amigo meu fazia muito disso. Eu falava, não gosto de não, esses caras ficam bebe, usam droga, não... Aí ele falou, você sabe por que eles fazem isso, Vitor? Eu falei, não. Ele falou assim, porque quando eles, por exemplo, quando você cheira a cola, você não sente fome. Então, como eles não têm comida, eles fazem isso porque eles não sentem fome. É isso aí. É por isso que eles usam. É claro que para quem crê em Deus, tudo é Deus. E para quem não crê, nada é. Então, muitos se apropriam desse tipo de frase para dizer que é a desculpa do aleijado, né? Uhum. Mas não é. A minha comunidade, ela tem uma pastoral muito bonita que você passa 48 horas sem dinheiro, dormindo na sé. Cara, só vivendo você consegue entender o que é isso. Porque se está sem dinheiro nenhum, cara, você comeu ontem, no outro dia. Você vai sentir fome de verdade lá pro segundo dia. Então, você não entra tanto no mistério. Mas na hora que a noite cai, você começa a entender. Não sei se você sabe, mas no centro de São Paulo tem gente que pica você com uma agulha aidética. Para alguém com raiva de ter pegado AIDS, ela vai distribuindo AIDS para muita gente. Você morre queimado, porque simplesmente tem um pessoal que acredita que para limpar a sociedade você queima os moradores de rua e você tá limpa a cidade. Você é assaltado, o cara não tem nada, vem o outro e rouba o nada que você tem. Você é cortado, alguém às vezes confunde você, o cara tá na noia de outra coisa e vem em cima de você e te mata, do nada. Então você não dorme, cara, você não tem como dormir. Mas se você não dorme, no dia seguinte você não consegue carregar a carroça. E aí você não faz dinheiro para você comer. Então, como é que você faz para você dormir? Você precisa do goró. O corote
é o ansiolítico do morador de rua, né? A gente não julga quem está numa boa condição de vida e toma seu remedinho para dormir, que isso já é normal, né, para tanta gente, mas a gente julga quem só pode pagar o corote como remédio para dormir, para suportar a vida que tem. Acho que o estágio mais elevado do ser humano é quando ele consegue sentar na cadeirinha do outro, sabe? É o lugar mais difícil de se estar. E eu mesmo só tenho esse nível de conhecimento porque eu fui lá e vivi. Eu não vim de origem humilde, eu não passei fome, apesar da minha família ter quebrado aos 11 anos de idade e ter acabado luz em casa, ter faltado comida na geladeira, mas fome eu não passei. Então eu não sei, fome mesmo, eu não sei o que passar. E aí você acaba não entendendo a dor do outro com a clareza que você deveria entender por causa disso, né? Essa é a grande verdade. Mas quando você vai lá e senta na cadeirinha dele de verdade, você fala, cara, não tem outro jeito. Não tem. Se você não se agarrar em Deus e for contra todas as expectativas, principalmente sociais, não tem. Você vive pela fuga. Até porque a calçada já é uma fuga, se você for pensar. E aí a gente vai entrar em família agora. A maior parte da população de rua são formada por homens, não são por mulheres. Homens com algum tipo de dificuldade, algum tipo de distúrbio, normalmente ligado ao álcool, tá? É a grande massa da população. Homens acima de 40 anos, homens brancos, não tanto homens negros, olha que louco isso. Você vai achar mais pessoas do meu tom de pele, pardo ou branco na calçada, né, do que uma população majoritariamente negra. Então, não é uma questão, como por exemplo, você vê nas cadeias, onde você tem uma quantidade maior de negros. Você tem na rua o negro, o branco, o pardo, em geral, mas normalmente acima de 40 anos de idade. Normalmente ele tem uma história em casa. Aconteceu alguma coisa, ele brigou, ele não foi amado, ele não amou, e ele foi colocado para fora, né, daquela sociedade ali. Ou ele não se encaixava naquela sociedade, tem muito disso. É muito comum você ver, por exemplo, o morador de rua ser um cara que tem filhos e que na casa dele aconteceu o efeito Facebook, né, o efeito Instagram. Ele morava no barraquinho com a Maria, ele é o José, e morava no barraquinho com a Maria. E no barraquinho do lado tinha o João e tinha a Madalena. E os dois eram pedreiros. Só que ele pegava o dinheiro e bebia antes de voltar para casa. Ele já tinha esse vício. E Maria, quando namorava ele, já sabia. Né? Importante deixar isso claro, né? Claro. E João foi para a igreja. Olha que bonitinho. E aí o João não bebia mais com o dinheiro que ele recebia. Daqui a pouco o João conseguiu comprar um Uno. Maria olhou para José e falou, olha só, se você não fosse um bêbado, você tinha comprado um Uno. Para alguns homens, isso é bom, né? Porque alguns homens reagem à pressão de uma forma positiva. Para outros, e os seres humanos não são iguais, nós não somos feitos da mesma matéria e consistência, isso faz com que José, no dia seguinte, beba um pouco mais. E no dia seguinte, o João consegue um pouco mais, porque ele não bebeu, ele prosperou com a família dele. Depois José bebe um pouco mais. Até que chega um dia que Maria é tão certa no que fala que João erra e acerta Maria de um jeito que não deveria, de um jeito imperdoável, inclusive, que ele jamais deveria ter feito como um homem. E aí, José é colocado para fora de casa, porque ele não amou a sua família como deveria, ele não foi amado pela sua família como deveria, e essa história ela é tão comum na calçada. Se você perguntar para qualquer morador de rua, se a cada 10, se você 8 deles, eles não tinham uma família, filhos, esposa, e aí em algum momento houve um divórcio traumático, e a rua é a pseudo-liberdade maldita, onde você não precisa tomar banho, você não precisa se enquadrar em padrões sociais, você não precisa estar com a barba feita, você precisa ter sucesso. Você me anunciou como empresário de sucesso.
Eu acho que o maior sucesso que eu posso ter, de verdade, se é casado também, você sabe, é eu olhar para dentro da minha casa, ver meus filhos com saúde, na graça de Deus ali, vendo aquele povo rezar o terço todo dia. Saber que eu tenho 2 filhos que vão ser coroinha, que um quer ser padre. Pô, sucesso é isso, cara. Né? Sucesso é que eu tive a minha dificuldade na terça-feira para fazer a pastoral, é porque a Eli, minha esposa, precisava muito na missa do Padre Mário, lá do Sul, e ele estaria aqui no cerco. Isso para mim é sucesso. Né? Eu encerro uma das minhas palestras. Sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. Isso aí. Sucesso não é o quanto você tem de dinheiro, o quanto você consegue. Claro que é importante, quanto mais você tem, mais você ajuda. Isso aí. Mas é o quanto você faz diferença na vida das pessoas. Sim. Acho que o empresário de sucesso já te admiram em todas as áreas. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu acho que passa por aí, tá? A calçada é cheia de gente porque as famílias estão quebrando. E as famílias estão quebrando porque os homens têm se acovardado, acima de tudo. Desculpa, eu ouvi hoje, nos próximos 5 anos, 60% das famílias estarão divorciadas. Cara, quando você... dá pra fazer um paradoxo até com as empresas, né? Quando a empresa passa de 5 anos é porque ela está validada. Casamento é mais ou menos por aí, né, cara? Porque não existe, né? O sonho, a ilusão, né? De ter uma vida fácil em nada. Você vai montar uma empresa. O cara monta uma empresa, ele acha que ele vai montar uma empresa para ele trabalhar menos. Não, deixa eu te contar. Não te conta. Eu conto, você conta, né? Cara, tem que ter estômago, você tem que ter fígado. Os problemas são enormes. Tem um meme do Bolsonaro, né, que ele fala: como é que é ser presidente? É um saco, eu não tenho tempo para nada, tu não me para na rua. É isso, cara. E por que ainda assim a gente escolhe isso? Porque os lucros, tanto de formar uma família, que eu acredito muito nisso, como de você formar uma empresa, as rendas que você gera, as vidas que você transforma, as pessoas que você contrata, o quanto você irradia, né, para as pessoas. Por exemplo, meu negócio trabalha com seguro fiança locatícia. Cara, é o lar das pessoas, meu. É importantíssimo. A pessoa, aquilo lá é um momento, um dos mais difíceis, que é você sair de uma casa e ir para outra casa. A gente é muito territorial, né, os homens, e as mulheres também têm aquele apego pelo aquilo que ela fez ali naquele ambiente. A gente vai para um novo, é vida nova, se renova tantas coisas, mas existe a dor, né, desse crescimento, né, dessa troca. E às vezes não é para uma casa melhor, às vezes é para uma casa inferior, às vezes o teu padrão de vida baixou. Então, eu gosto muito daquilo que a gente trabalha, porque a gente ajuda muita gente a mudar de vida e dar um passo na hora que a pessoa está perdidinha, ela não sabe onde vai morar, como vai morar, o que vai fazer. E isso se assemelha a todas as outras grandes dores da nossa vida, onde a gente precisa suportar um pouquinho o processo, né, para a gente poder chegar no próximo lugar. Acho que esse é o propósito do empresário, né? Quando ele descobre que, eu falo até no marketing, eu falo bastante, você não tem que muito oferecer o seu produto ou serviço, tem que ajudar o outro naquilo que ele precisa, né? O famoso qual que é a necessidade, né? É bem por então, aí. acho que quando o empresário ele entende que ele está ajudando aquela pessoa com o seu produto, com o seu serviço, Sim. ele começa a crescer. Sim. Né? Porque eu já vi empresários, não gosto de vender. Cara, não é gostar de vender ou não. Você tem que gostar de ajudar as pessoas a atingir algo. Você sabe que, falando isso, você até me traz uma coisa que faz muito sentido no meu negócio, né? Por exemplo, eu atendo o cara que vai mudar. Eu atendo a dor do cara que precisa de um fiador, né? E ele faz um seguro fiança ou um título de capitalização para substituir a figura do fiador. Eu atendo aquele proprietário que está inseguro de colocar uma pessoa no imóvel, que para a maior parte dos proprietários, as pessoas às vezes pensam no proprietário de imóvel como um cara rico. A maior parte não são. O cara lutou muito, conseguiu ter 2 imóveis e um ele aluga. Né? A grande verdade da maioria. Então, às vezes, ele tem até algum apego sentimental por aquele imóvel.
E ele precisa da segurança. Às vezes aquele dinheiro vai comprar o arroz e o feijão da casa dele, né? Então, eu atendo esse cara, mas quem atende esse cara? A imobiliária, que é o meu parceiro. Então, quando você entende que você precisa ajudar pessoas, aí você prospera, tem toda a razão. O principal trabalho que faz o diferencial do nosso negócio, que faz a gente crescer como empresa, como pessoas, é que o nosso foco é fazer o nosso parceiro prosperar. E é interessante isso. Quando você pensa dessa forma colaborativa, quando você entende que não é você vencendo, você vence. Mas você ajudando o outro a vencer, automaticamente você já venceu. Nem todas as ações de marketing que eu faço dentro dos meus parceiros, por exemplo, vendem o meu produto. Olha que louco isso. Tem ação de marketing que eu faço dentro do meu parceiro que eu não ganho um centavo com aquilo. Só que o meu parceiro sobe o caixa dele. Quando ele sobe o caixa dele, ele contrata mais pessoas, inclusive para a área onde me beneficia. Porque quando ele vende imóvel, eu não ganho nada com isso. Mas quando ele loca, eu ganho. Só que se a imobiliária fica maior, vai vender mais e vai locar mais também. Então, se eu prospero o meu parceiro, para que ele seja uma imobiliária mais qualificada no mercado, que ela consiga crescer em todas as áreas, automaticamente a área que eu atuo cresce junto. E quanto melhor e mais qualificado forem os meus parceiros, mais qualificado é o serviço que eu tenho que prestar para eles também. Então, esse ecossistema colaborativo, ele é extremamente poderoso. Quem não entendeu isso, não entendeu o jogo, né? Empresas são sobre pessoas ou processos. Não tem outro segredo. Se você tem algum problema na sua empresa, são as pessoas ou são os processos. Os processos, a IA resolve. Inteligência artificial está aí para isso. Né? Quando ela começar a resolver as pessoas, aí é bom você se preocupar. E ó, é engraçado, né? Você sabe que o mercado imobiliário tira muita dúvida com a gente? E um empresário, dono de uma imobiliária, uma vez falou assim, cara, como eu não faço para a gente não ser substituído por uma IA? Eu falei, não seja um robô. É simples. Por mais inteligente que a IA seja, você ainda é único. Né? E este é o seu esplêndido, né, poder. É que você não existe outro como você. Igual. Ontem eu fui jantar com a Lívia, até minha esposa está aí na live. E aí a gente foi jantar e foi sensacional o jantar, a conversa. A minha esposa também está na live. Cadê? Cadê? Elice Neider. Aí. Olha lá, manda um beijo pro amor, né? Manda um beijo pro amor. Beijo pra mulher. Aqui. Beijo pra mulher. Aí Legal mesmo. Manda beijo pra mulher, beijo pra mulher. Já tive que gravar live de novo aqui. Olha os bastidores aqui. Você já teve que gravar live de novo por causa disso? Que eu tive que gravar de novo assim. Perto do play de novo, porque eu esqueci de dar beijo pro meu marido. Ah, eu não acredito. Oh, mas não foi na maldade, dá um nervoso de estar aqui. Aí voltando, a gente foi no restaurante. Puta, o restaurante foi uma delícia. Assim, o atendimento, o garçom, você falando, meu Deus. O cara não tinha nada sofisticado, ele não tava com um uniforme, não tava nada diferente. Mas ele... mas qual que prato que você gosta? Você gosta assim? Ele começou a querer me ajudar a escolher o melhor prato. E foi um atendimento tão legal, eu falei, cara, não tem IA que substitua isso, né? É isso. E aí, ontem eu tava na consultoria e a moça falou, Vitor, será que a gente não pode colocar inteligência artificial no atendimento do WhatsApp aqui? Eu preferia que seu funcionário fizesse um bom trabalho. Se você estivesse ganhando 100 leads dia aí, tudo bem, mas cara, ele consegue fazer um bom trabalho. Eu acho que dá para... É muito mais... As pessoas... Por mais que a IA está entrando, as pessoas do atendimento gostam de ser atendidas por humanos, né? Isso é fato. Você sabe que esse pensamento, às vezes, mesmo na empresa pequena, querer colocar o IA para alguma coisa que o ser humano poderia suprir em qualidade melhor... e às vezes o cara vai fazer isso para ganhar escala, ok, né? Mas não é a escala que o cara quer ganhar, ele só quer facilitar. Né? Você sabia uma coisa que, e aí cai no meu mercado de novo, por alguns anos falou-se muito sobre desintermediação de muitas coisas, né? E aconteceu a desintermediação de muitas coisas, mas como todo processo, ele satura e você volta um pouquinho, né? Porque você percebe que você passou da conta. Nesse papo de desintermediar as coisas para que você ganhe margem em cada coisa que você faz, chega num patamar que você desintermediou tanto que você perdeu
o cara que te ajudava, o cara que realmente era o especialista e resolvia o seu problema. Isso tem muita sinergia com o que eu faço, porque o corretor de seguros é este cara, né? Porque a resposta está no Google, está em qualquer ferramenta de IA que você possa usar. Mas existe uma diferença entre você saber e você saber fazer, entre você ter a sabedoria do fazer daquele mesmo ponto. Trilhar com alguém que pega pela sua mão e já trilhou aquele caminho. É diferente. Eu percebo que muitas vezes esse delargar, né, que essa geração tem usado, é fruto, infelizmente, dessa geração que vem crescendo agora, né, que vai assumir o mundo. O Senhor Jesus vai ser o quê do mundo com essa geração? Mas só dados para você saber. Esta é a geração que mais compra serviços terceirizados para elas não terem que fazer as coisas. É só você pensar. Seu pai tivesse que colocar uma cortina, ele pegava a furadeira e colocaria. Seu filho vai pegar a furadeira e vai colocar. Ou vai chamar o seguro? Ele vai chamar o seguro. Ele vai chamar o seguro. Você tem um probleminha no seu carro, no meio da estrada. Pneu furou. Você vai ir lá e trocar o pneu, ou ciente de que a seguradora está a 20 minutos dali, vir o motoboy. Você vai sentar, vai jogar Candy Crush no seu celular, enquanto chega o motoboy para fazer o serviço para você. É isso, cara. A gente vive essa realidade. E eu acho que é isso que a minha preocupação é onde isso vai parar, porque isso que você falou é muito real. Porque aconteceu isso esse final de semana, meu pai. Não, deu problema no carro, vou trocar o motor de arranque. Motor de arranque, vai. Pô, mas quem troca o motor de arranque, meu? Leva no mecânico. Que é que eu vou pagar pra aquele cara fazer? Eu já sei trocar, é 2 parafusos, vejo um vídeo no YouTube aqui, eu troco essa porra. Ele trocou o motor de arranque, cara. Falei, tá bom, né? Aí vai, beleza, eu já sou o cara que ainda eu faço bastante coisa. Mas a preocupação é, e as gerações que não têm isso? Para eles vai ser normal terceirizar. As pessoas não vão aprender mais. Sabe qual é o significado disso? Oportunidade. Se a gente sabe que as próximas gerações que vêm são quase paraplégicos funcionais, vamos chamar assim. Fala bonitinho. Paraplégicos funcionais. E vão precisar demasiadamente de aconselhamento qualificado, de serviço terceirizado. Caramba. Então, será que é só a IA mesmo que é o futuro? Eu acho que não, né? Certamente a IA vai ajudar muito esse pessoal e vai deixar eles cada vez mais paraplégicos, né? Assim como eu e você ficamos quando passamos a usar o Waze, né? Não sei, assim, eu vou fazer 40 anos em maio, né? Um momento importante da vida do homem, né? Quando ele faz 40 anos. Mas eu sou da época que eu visitava cliente, eu sou vendedor desde os 11 anos de idade. Né? Vendedor não, desde os 13 anos de idade. Trabalhei dos 11, vendedor desde os 13. E aos 11 eu já era office boy do meu pai. E eu pegava aquele mapa de ruas, aquela bíblia que você andava com ela, que você tá na quadra tal, para você ir para a próxima quadra, fica na página 200 páginas para frente, que você abre o negócio ali e você ficava juntando aquele negócio. Muito louco, né? Impensável para essa geração que vem agora. Hoje, a gente vai fazer uma rota que a gente sabe, a gente conhece as ruas de São Paulo, você bota no Waze. Né? Você emburrece, né? Quantas pessoas não sabem fazer uma série de contas e usam a calculadora, às vezes, para fazer 46 mais 37? Pelo amor de Deus, cara. Você pensou agora, né? Quanto é que dá o resultado, né? Escreve aí lá. Você pensou... Você também pensou em pegar a calculadora. Cara, conta simples. A gente estava viajando, a gente estava num processo de conhecer o Brasil inteiro com as crianças, né? Nas férias de final do ano. E a gente fez o Espírito Santo. Conta essa história aí, porque você me contou no WhatsApp a viagem. Não, barato. A gente já conheceu o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Agora falta o Norte e o Nordeste. E você faz... Como que é? De carro. De carro? De carro com a família. Bota a família no carro e viaja. Faz a mala e vai embora. É isso aí. Sabe aqueles filmes engraçados que acontece um monte de coisa na viagem? É isso. O carro explode, você é comida por tubarão, por crocodilo, o tubarão te... Essas coisas assim. Acontece mesmo. Mas tá todo mundo vivo. tá tranquilo. Detalhe, com os 4 filhos. Com os 4 filhos? Dessa vez foi com 3, porque o Salomão ainda não pode viajar, né? Mas tem um que perdeu um dedo,
Talvez vire presidente. Não, vamos falar sobre esse tema. Mas, tirando isso, tá tudo certo. Mas, voltando. A gente estava no Espírito Santo e aí a gente senta à mesa, por exemplo. Para eu tentar não fazer com que a minha geração, os meus filhos se emburreçam e se tornem paraplégicos funcionais também, a gente está lá esperando chegar a comida. Aí, quando um deles pisa na bola, alguma coisa, eu aproveito para fazer como se fosse quiz para eles, aspas, pagarem a pisadinha na bola. Então, viro pro Jonas. Jonas, quanto que é 2.347 vezes 111? De cabeça. Tem que ser de cabeça. E deixa ele lá. Samuel, quanto que é? Tará, tará. E a Anne, cada um a sua idade, obviamente, um desafio proporcional com sua capacidade. Hoje em dia, os pais precisam dar um celular para os filhos. Meus filhos não têm celular. O de 22 tem, né? Óbvio. Mas os demais não têm. Nem os meus. O de 22 não mora comigo também, então ele ganhou o celular um pouquinho mais cedo. Mas os menores não têm, só vão ter, talvez depois dos 12 anos. Depende de alguns... Agora que não tiver jeito. Dependendo das métricas que eu já combinei com eles para alcançar. O que os pais fazem para fazer uma criança ficar calada enquanto está esperando a comida chegar, né? Bota um celularzinho na mesa lá para a criança ficar assistindo um videozinho. O que os meus fazem? Conta. Conta. Por que conta? Cara, porque o desenvolvimento do seu raciocínio lógico torna você melhor em várias áreas da sua vida. A maior parte dos problemas sociais são resolvidos com uma boa pitada de lógica e de Deus, né? Não exatamente nessa mesma ordem. Mas a utilidade que você presta social, né? Você ser um cidadão, você ter a felicidade que outra coisa está sendo perdida hoje em dia, de você ser alguém útil socialmente falando, né? Teu pai tinha esse prazer, ele trabalhava não só pela grana, ele trabalhava porque ele ia ser socialmente útil, isso era um valor agregado do ser humano, né? E você só vai ser útil, só vai ajudar a pessoa se você tiver esse desenvolvimento lógico bem construído, enfim. Então, torçamos para que a gente, como empresário, encontre as oportunidades para oferecer para esses paraplégicos funcionais e torçamos para que os nossos filhos não sejam. Porque eu falo lá em casa, eu falo assim, puta, eu faço de tudo o que eu puder. Se der certo, eu acertei. Se der errado, eu errei, mas eu vou fazer o que eu puder. Vitor, você vai colocar eles numa bolha até quando? Eu falo, não estou colocando numa bolha, eu estou fazendo o que eu posso. Se der errado lá na frente, a culpa vai ser minha. Então, eu vou fazer sim o que eu posso. Se eu não for lutar pelos meus filhos, se eles não forem o propósito da minha vida, será pelo quê, então? É isso aí. Né? Então, e essa bolha é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Eu nasci numa família, cara, bem doriana mesmo, assim, sabe a família doriana? Papai, mamãe, filhinhos, viajando, todo mundo felizinho, aquela coisa toda. Eles eram cheios de problemas, eu não sabia de nada. Eles tinham milhares de problemas acontecendo. Eu não sabia de nada daquilo. Mas isso formou em mim o desejo, o sonho. Né? O único sonho que eu sempre tive na vida foi formar uma família, casar. Eu nunca tive um sonho de ter sucesso, ganhar dinheiro. Eu só tive um sonho na vida, só um. Né? E esse sonho, ele só para de acontecer o dia que todos eles morrerem ou eu morrer, né? Alguma coisa desse tipo. E essa bolha, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque muitas crianças crescem sem ter mais o sonho de constituir uma família ou não tradicionalmente e são infelizes. A gente estava falando um pouquinho antes de abrir aqui sobre tantas pessoas que a gente conhece que têm famílias alternativas e estão, né, passando por situações bem complicadas porque não se encontram, né, no mundo. Né? Eu costumo fazer uma metáfora. Isso aqui é um relógio, né? O fabricante do relógio fez para ser um relógio. Você pode usar ele com um peso de papel? Pode. Vai prender o papel. É pesado o suficiente. Né? Um pouquinho de papel ele consegue. Você pode usar para segurar a porta. Se a porta for bem leve,
Talvez consiga. Com o prédio de papel vai acontecer o quê? Você vai colocar ele de qualquer jeito, ele vai acabar quebrando o vidro, talvez, de colocar. Se ficar ali no chão e a porta tiver que fechar, vai arranhar ele. Você pode pegar o relógio que você foi feito para ser e você pode transformar ele no que você quiser. Só que em todas as coisas que você transformar que não for aquilo que você foi feito para ser, você vai se machucar. Não tem jeito de não. Então, seja o que você quiser, né, sociedade, mas Pode esteja ser. ciente de Eu quero ser o que quiser. Pode ser. de que o plantio é escolha, mas a colheita não. Se você não A for colheita feito é pra isso, obrigatória, né? né? Então, enfim, Você pode ser o que você quiser. Só vai ter as consequências daquilo. Né? proporcionais. Né? É isso. Eu queria. Você falou um pouco da sua empresa, assim, né? Eu confesso que eu fiquei confuso no ramo, do segmento da sua empresa. O que a sua empresa hoje ela faz? Para o fisco, É, para a Receita você Federal, eu emito apólices de seguros que garantem locações, né? Na sua grande maioria. A gente também atua em alguns outros ramos, mas o ramo principal do nosso business, né, o nosso core, está em atender, em emitir apólices ou emitir títulos de capitalização que garantem contratos de locação. Tá? Então, no lugar de você precisar de um fiador para alugar um imóvel, você tem uma seguradora por meio de um contrato chamado apólice, que está garantindo que se aquele cara não pagar o aluguel, ela vai pagar. Então, para a Receita Federal é isso que eu faço. Agora, socialmente, não é isso que eu faço. Por quê? Porque eu sou um pedaço do processo de uma imobiliária. Não sou eu que anuncio o imóvel para locação, é a imobiliária. Não sou eu que garimpa o mercado para localizar o proprietário do imóvel, é a imobiliária. Não sou eu que anuncia o imóvel para chamar o inquilino para participar dessa negociação, é a imobiliária. Em que momento que ela me introduz no processo? Na hora que ela já tem o proprietário, ela já tem o imóvel, ela já tem o inquilino e agora ela precisa de uma solução para garantia, para que o proprietário queira este inquilino como morador daquela casa. Neste momento eu participo. Tá? Então a gente tem parceria com as imobiliárias porque eu sou um pedaço do processo dela. Só que aí eu percebi que se eu fosse só o cara que emite a apólice, é muito fácil de você ser trocado. A verdade é essa. Porque os mercados que sobrevivem são aqueles que degladiam a si mesmo. Ele se auto-reinventa. Né? Então ele começa a criar para ele mesmo o próprio câncer que vai matá-lo e vai florescer o próximo negócio dele, ao invés de esperar que isso aconteça de fora para dentro. Em outras palavras, muitas imobiliárias tentaram, sem sucesso, virar corretor de seguros. Porque se era só um pedaço, por que eu não emito minha apólice e ganho minha comissão aqui também? É porque esse pedacinho é muito específico e demanda a atitude de um especialista. Assim como a imobiliária ela pode ter um departamento jurídico ou não, né? Mas para ela ter, ela vai precisar de advogados especializados na área. Só que entender do mercado imobiliário e ser um advogado do mercado imobiliário tem muita sinergia. O mercado de seguros e o mercado imobiliário não tem tanta. Elas são um pouco distantes, por mais que o seguro esteja muito conectado a isso. Então, automaticamente, você precisa de um corretor especialista para isso. Só que aí, eu entendendo que a imobiliária pode se meter no meu produto, no meu ramo, faz sentido eu me meter no ramo dela, entender o que ela faz, por que ela faz, né? O significado do que ela faz e de que forma isso pode ser melhor. O que eu fiz? Eu comecei a estudar. Enquanto eu era funcionário, eu era gerente de treinamento e desenvolvimento. Né? Então, eu sou louco por treinamento. Né? Eu amo treinamento. Amo aprender. Né? E aí eu comecei a procurar cursos como se eu fosse imobiliária. Para aprender, segundo os gurus, né? Se eu fosse montar uma estrutura de administração, como seria? E eu comecei a participar de um monte de cursos. E alguns parceiros na vida me perguntavam, mas você quer virar meu concorrente, é isso? Eu falei, mas nunca. Porque isso seria 2 tiros no pé, um em cada um. Primeiro, não é ético. Né? Não é só amoral, é imoral também. Porque eu tenho dados que se eu faço um movimento desse, eu estou traindo a confiança de quem caminhou comigo até aqui. Segundo, que
não é meu core. Eu provavelmente vou para um lugar onde eu vou patinar e mesmo que eu logre êxito, aquilo que me gerou o combustível e o conteúdo que me trouxe até aquele lugar não vai existir mais. Então eu vou trocar um negócio por outro negócio. Porque se eu sou dono de uma imobiliária e eu sei que esse corretor de seguros tem uma imobiliária também ou algum tipo de conexão desse tipo, eu não faço mais negócio com você. Então eu vou matar a minha corretora de seguros bem sucedida para abrir uma imobiliária que talvez seja, não faz sentido, né? Ok, então por que então que você fez os cursos? Porque eu queria olhar para dentro dos meus parceiros, eu estou numa posição muito privilegiada no negócio deles. Eu consigo ver os erros deles todinhos, porque eles erram e os erros deles são compartilhados com a gente. Nós também erramos o tempo todo. Mas a gente não tem quem nos salve, vamos chamar assim. O corretor de seguros, quando a imobiliária erra, muitas vezes ele dá um jeitinho e resolve a vida da imobiliária. Só que eu sou um cara matemático, né? Eu sou de exatas. Então, quando você começa a ver um padrão naquela quantidade de erros, na qualidade dos erros, você começa a identificar uma solução, uma necessidade, uma oportunidade de você fazer alguma coisa pelo parceiro ali. E o treinamento, a qualificação do meu time, a visão, a forma como a gente entende o negócio, é exatamente pensando nisso. Para você ter ideia, todo mundo que entra na família Ferreira sabe a lei do inquilinato inteira. Cara, nem todos os corretores de imóveis sabem a lei do inquilinato, cara. O funcionário de uma corretora de seguros sabe. Todos eles, todos sabem. Por que sabe? Porque a imobiliária liga para a gente para fazer perguntas se ela pode ou não pode fazer coisas no contrato que muitas vezes nem tem a ver com a nossa área. Por exemplo, às vezes a imobiliária liga para nós e fala assim: olha, o inquilino quer antecipar 12 aluguéis no lugar de fazer um seguro de fiança locatícia. Pode? E a gente sabe na lei do inquilinato mostrar para ele: não pode. Se você fizer isso, você pode estar sujeito a tal situação com a jurisprudência tal. E a gente começou a entrar no negócio dos caras. A gente começou a perceber que um monte de seguros não estavam sendo pagos sinistros porque a vistoria era uma porcaria. Era uma M 3 pontinhos. E aí você olha para isso e fala: peraí, vamos resolver isso aqui? Porque é o seguinte, né? O mercado quer comissão. Todo mundo quer comissão de você. Mas, por exemplo, no mercado que está mais perto de mim, que eu conheço bem os representantes, os parceiros, por que ao invés de eu oferecer comissão, eu não ofereço algum serviço para o meu parceiro que torne ele mais competitivo? Faz com que... Imagina, se a imobiliária fizer uma vistoria melhor e eu não ocupar o tempo do corretor de imóveis, porque historicamente quem fazia essa vistoria era o corretor de imóveis. Então, se a imobiliária fizer uma vistoria melhor e eu não ocupar o tempo do corretor de imóveis, eu deixo ele livre para fazer mais negócios do que me beneficia, deixo ele mais feliz porque ele acha esse trabalho um saco de fazer. E, ao mesmo tempo, eu coloco a imobiliária num outro patamar do ponto de vista do proprietário, porque ele vai se sentir muito mais seguro com uma vistoria com muito mais fotos e tudo mais. Então, quando começaram as empresas de vistoria, nós fomos a única corretora de seguros que oferecemos para o mercado: faz o seguinte, faz o seguinte que eu te dou a vistoria. Cara, vistoria naquela época, hoje ainda é uma coisa cara, mas naquela época era uma coisa muito cara. Só que aí eu fui na empresa de vistoria. Sabe aquela história do cara que foi na IBM e falou: olha, eu tenho um contrato com a Microsoft que, se você entrar, a gente consegue te ajudar lá. E foi na Microsoft e falou: olha, eu tenho um contrato com a IBM, se você entrar, ele juntou as duas pontas. Eu fiz a mesma coisa. Falei: cara, olha, eu tenho a demanda aqui de 400 imobiliárias que precisam fazer vistoria, eu preciso de um preço super competitivo para você poder entrar no mercado e ser conhecido por elas também. Topa? Topo. E aí eu passei a pagar um preço de vistoria muito mais barato que todo mundo. Com isso, eu consegui oferecer para o meu parceiro o novo. Só que o novo dói. Por que o novo dói? Porque apesar de eu estar entregando uma coisa de melhor qualidade para o meu parceiro, eu tirei dele a comissão que ele estava esperando ganhar com aquilo. Só que essa comissão que estava pagando a vistoria, comparado com a comissão que ele ganha de fazer o negócio dele, ou seja, o que ele ganha para poder alugar um imóvel, é muito maior, proporcionalmente, do que a comissão que ele ia deixar de ganhar comigo no processo. Aí você tem que aculturar, né? E aculturamento, ele exige marketing, exige repetição e exige validação. Você precisa mostrar que funciona aquele processo e que dá frutos lá na frente. E a gente, latino, né? A gente é muito do agora, muito do imediato. Então, você só vai ver a qualidade, o efeito de você ter toda uma carteira de imóveis bem administrados, com vistoria bem feita, daqui a alguns anos.
Talvez até daqui a alguns meses, quando começar a dar sinistros. Mas não hoje que você tem que atender o anseio daquele corretor que quer receber aquele dinheiro, às vezes, para botar combustível no carro. Né? Então, esse processo de aculturamento ainda existe em muitos parceiros meus. Tem muitos parceiros que só ganham comissão até hoje. O que é uma dor particular que eu tenho, porque eu prefiro muito mais beneficiá-los em presentes, em relógio, em viagem, em vistorias, em assinatura digital. Por exemplo, antes da pandemia, não se falava tanto em assinatura digital. O mercado via isso tudo torcendo o nariz. A gente colocou assinatura digital há muito tempo. Você tem ideia, as seguradoras vieram copiar a gente depois. Vieram oferecer isso de graça para as imobiliárias, porque elas também não tinham. Não é incomum, quando, nos bate-papos com as seguradoras, Porto Seguro principalmente, a pessoa fala, me conta aí, cara, como é que você está fazendo o que você está fazendo para ter o resultado que você está tendo? A gente conta. Por quê? Porque é o grande ecossistema, cara. Tem uma frase do Guilherme Machado que diz assim, o melhor nunca é o melhor. Porque daqui a pouco alguém te passa. Então não adianta você querer esconder o segredo do bolo, você achando que você é a Coca-Cola e ninguém vai fazer a sua Coca-Cola no futuro. Cara, funciona, é legal, compartilha. Sabe, tudo que você pode fazer é ser melhor amanhã. Né? Amanhã você tem que ser novo de novo. Né? E é isso, cara. E o novo, o melhor de ontem já passou. Né? Então, se você amanhã não pensar em criar alguma coisa nova de novo, não funciona. Né? Eu estou fazendo uma ação lá em Goiânia, por exemplo, que eu tenho parceiros lá, que espero muito que saia nos próximos 2 meses aqui, que assim, eu tenho certeza, cara, que isso vai dar um barulho lá, que provavelmente o pessoal daqui de São Paulo vai pedir fazer igual. Eu não posso contar ainda, porque eu não posso repetir, mas a gente não tem opção. Se a gente não fizer uma coisa nova de verdade para os parceiros, não funciona. Eu amo quando um parceiro senta comigo e fala assim, Ricardo, eu tô com uma ideia aqui, maluca, que vai te custar muito dinheiro. Mas você é o parceiro para eu fazer isso, cara. Você topa vir comigo? Cara, assim, 99,9% das vezes a minha resposta é sim. Claro, a gente metrifica o negócio porque a empresa é feita para dar lucro, mas eu amo, cara, eu amo. Eu amo quando alguém me chama para uma viagem doida. Olha, olha, nunca foi feito. A pessoa começar com uma frase, olha, isso nunca foi feito mais. Você não precisa do mais, lindo. 90% da conversa você já venceu comigo. Vamos continuar. Só me fala como é que a gente alinha os números disso aqui. Mas a frase, isso nunca foi feito, me dá uma força de vida, uma alegria de fazer. Cara, nem caminho eu consigo fazer igual, cara. Eu vou por uma rua, eu não volto pela mesma rua. Eu volto por outra. Pra mim, o novo sempre acaba me movendo, sabe? A coisa fica muito repetitiva, ela sempre igual, me dá um tédio. Eu não sei te explicar, cara, mas eu tenho um tédio de mesmice. Esses são os temperamentos. Você é o colérico, eu gosto. Até que não sou, sabia? Não sou. Sanguíneo. Sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo, mas eu tenho muito de colérico em mim. Eu tenho muito. É o quente, né? Eu tenho muito de colérico em mim. Eu sou sanguíneo, mas eu tenho muito de colérico, você pode ter certeza. Eu estava vendo um pouco sobre o seu trabalho, né, antes de a gente conversar, e estava falando sobre, trazendo um pouco para essa atualidade das pessoas não comprarem imóveis, né? Aí você gravou um vídeo lá que eu fiquei, caramba, você pergunta para ele, na sua opinião, vale a pena hoje você comprar o imóvel ou não vale a pena e você guardar o dinheiro e investir? Como que tá esse papo aí? Vamos lá. Você sabe até qual que eu tô falando, né? Sim. É assim, querido. É uma grande hipocrisia a pessoa falar, não compre imóvel, invista aqui, aquilo lá. Irmão, olha, eu já fiz muito investimento nessa vida. Logo que eu fui me casar, eu aprendi uma coisa com a minha esposa que eu acho que é muito valioso. Eu queria fazer 1000 coisas, você tem 1000 ideias, você tem 1000 vontades, né? E ela falou assim, tá bom, você faz o que você quiser com o dinheiro. Tá? Mas a minha casa, a minha casa tem que ter, tá? Se tudo der errado, a gente tem a nossa casa aqui, né? Porque no final das contas, na hora que você está nos seus piores dias, você fecha a porta da sua casa e você sabe que você está em segurança, né?
É uma hipocrisia eu falar só do ponto de vista financeiro, porque se você não tiver seguro, estável e psicologicamente bem, você pode se afobar nos investimentos e você perder muito dinheiro com isso. Então, sim, eu aconselho todo mundo a comprar imóveis, sempre. Agora, existem muitos cenários onde tem um momento da sua vida faz mais sentido uma locação. Tá? E a gente tem que entender também que se você está na posição de quem pode comprar um imóvel, compre. Porque haverá muitas pessoas que não terão a posição de conseguir comprar um imóvel e precisarão alugar o seu imóvel. Imóvel é o melhor investimento, na minha opinião, sempre será. Porque os outros investimentos eles ficam melhores periodicamente, mas eles são temporais. O imóvel ele é atemporal. Quando você pega uma curva de rentabilidade dos imóveis, você percebe que a cada 10 anos, pelo menos, você tem sempre um grande boom no mercado imobiliário. Pode acompanhar, pode olhar 20 anos para trás, você tem 2 booms ou 3. Mas não tem nenhum período com 10 anos sem um boom. Não existe. Você pode olhar o histórico de 100 anos da venda de do mercado imobiliário. O que você traz com isso? Você traz uma verdade. Porque você não está recebendo só o aluguel, que seria correspondente aos juros de uma aplicação que você teria no banco. E aí, se eu for comparar o aluguel com os juros do banco vence. Porque um aluguel está na média em torno de 0,4, 0,3, 0,5, quando está muito bem alugado o imóvel, do valor do imóvel. Ou seja, se eu tenho um imóvel de 100 mil, o aluguel é R$500, se der 1 milhão, é R$5.000. Normalmente segue essa linha. Já uma aplicação hoje em dia está rendendo 1%, um pouco mais, alguma coisa do tipo. Então, se você for pensar por esse ponto de vista, você vai achar que aquilo lá é mais bacana. Só que você tem a valorização do imóvel, que daqui a pouco você vende aquele bem, faz mais dinheiro com ele. Então você tem no imóvel 2 fontes de valorização do seu capital. Sem considerar que vai governo, vem produto, vem criptomoeda, papel da bolsa melhor ou pior. Diversas situações vão acontecer na sua vida e você vai perceber que tem sempre a nova onda do momento para você investir em X, Y, Z coisas. Mas você já ouviu alguém que investiu em imóvel que ficou pobre? É bem verdade, todo mundo tem aquela história de um avô, de um bisavô que era muito rico, aí perdeu tudo no jogo e perdeu. Mas esse cara se desfez dos imóveis. Ele só ficou pobre porque ele se desfez dos imóveis. Ninguém que compra imóvel fica pobre. Não tem como isso acontecer. Né? Todo mundo que chega num certo patamar financeiro na sua vida começa a investir em imóveis. Eu tenho um vídeo, inclusive, que está no meu Instagram, que foi de um outro podcast que eu participei, de um parceiro nosso chamado Provenda, onde eu falo que quando você junta o produto consórcio, por exemplo, com investimento em imóveis, cara, você faz muito dinheiro, né? É interessante a minha fala, porque assim, um cara que mexe com garantia locatícia, eu deveria falar, não, pessoal, só loquem. Mas eu não vou dizer isso, sabe por quê? Porque tem mercado para tudo isso. Se você falar para o pessoal só locar, quem vão ser os donos desses imóveis que você está locando? Alguém. Alguém está ganhando com isso. Então, se eu sei que eu posso ajudar as 2 pontas, eu posso ajudar o cara que precisa alugar, e às vezes o cara que precisa alugar não é porque falta grana, às vezes é uma condição do trabalho dele. Por exemplo, eu sou empresário de São Paulo, ou eu não sou empresário, eu sou um executivo de uma empresa que fica no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, e eu tenho que ficar lá um tempo. Talvez eu compre uma casa lá depois, mas agora eu preciso ir. Vou alugar um imóvel de 20, 30 mil reais de aluguel lá na região do Rio de Janeiro, enquanto eu ainda não sei aonde eu quero morar de fato. A locação ela não precisa ser rigorosamente a única alternativa da pessoa. Pode ser, às vezes, uma solução transitória, entende? Esta resposta ela não se resume a isso. Qual é o seu perfil psicológico? Você é uma pessoa que é jovem, solteiro, você ainda não tem bem definido onde você quer morar, o que você vai fazer? Loca. Aí sim, tudo bem. Agora, você casou, quer constituir uma família. Cara, compra casa, cara. Isso vai dar paz de espírito aqui, ó, paz de espírito. Isso, deitar no travesseiro, saber que você tá bem ali com seu teto, cara, pô, não tem preço que paga, entendeu? E quando você junta o produto consórcio com essa outra modalidade para você poder comprar, cara, você percebe que você tem está sentado numa mina de ouro. Por quê? Por exemplo, você vai comprar um consórcio de R$1 milhão, a parcela é menor do que 5 mil.
Só que o aluguel desse mesmo imóvel de R$ 1 milhão é em torno de 5 mil. Peraí. Então quer dizer que se eu comprar um consórcio e comprar um imóvel com essa carta de crédito, o valor que eu vou receber de aluguel paga a parcela e sobra troco? Sim. Caramba. E se eu não comprar o imóvel com o consórcio, ainda assim eu ganho dinheiro? Ganha. Por quê? Porque o consórcio, enquanto o crédito está contemplado e você ainda não escolheu qual imóvel você quer comprar, está rendendo Selic sobre todo aquele 1 milhão. Ou seja, tu está colocando 5 conto e está ganhando rentabilidade sobre 1 milhão. É brincar de banco. Porque o banco pega o seu dinheiro e empresta juros para o outro. Quando você tem uma carta de crédito e está ganhando juros sobre um dinheiro que você não aportou, você está brincando de banco. Então você pode escolher comprar ou não comprar, depende se a Selic vai subir, se a Selic vai baixar. O momento de comprar vai depender de outros fatores. Mas o meu conselho é, tenha pelo menos um imóvel. Um você tem que ter. Né? Eu não pensava assim, mas aprendi a pensar e percebi que faz todo sentido. E aí você vê grandes influenciadores do mercado financeiro, por exemplo, como o Thiago Nigro, que ele foi amplamente criticado quando ele comprou o imóvel, porque ele passou a maior parte do tempo anterior dele dizendo que não deveria investir em imóveis porque rendia pouco. Só que quando ele atingiu um nível de maturidade na vida dele diferente, ele ficou um pouco mais velho, ele olhou e falou assim, não, eu tenho que ter o imóvel. É a minha casa, para ter o meu cheiro. Isso muda, me faz ser melhor como profissional, melhor como pai, melhor como marido. E ele entendeu isso. Tanto que ele casou agora, né? Tá progredindo no relacionamento dele, enfim, com X considerações. É outra história. Exatamente. Mas ele sai de uma casa comprada para outra casa comprada, para outra casa comprada. E cada vez ele tem que responder de novo no Instagram a mesma coisa, porque ele acaba tendo que desfalar daquilo que ele dizia num outro momento da vida dele. Então a resposta é: compre imóvel, sim, imóvel é o melhor investimento que tem. Agora, se o seu momento da vida é transitório, é para isso que serve a locação, né? Para quem está no momento transitório. O mercado imobiliário está crescendo muito, né? Absurdo. Tá absurdo. Eu até moro em São Caetano, tá travando lá. O mercado imobiliário sempre cresce muito, essa é a verdade. Apesar de nós. Eu digo nós porque eu também faço parte do mercado imobiliário. Por que apesar de nós? Porque nós estamos num país onde a gente ainda tem muita oportunidade no mercado imobiliário. E tem uma frase que diz assim, que você aprende mais no insucesso do que no sucesso. Eu lembro da corretora de seguros do meu pai, eu vou fazer uma analogia com a minha história. Meu pai tinha uma corretora de seguros que foi a maior produtora de seguro de automóvel do país. A principal seguradora na época era a Sul América. E meu pai não tinha uma carteira, às vezes, com tantas apólices, mas ele vendia muito seguro para carros importados, seguros de grande valor. Isso foi até os meus 11 anos. Tá? Aos 11 ele quebrou e eu tive outras dificuldades na minha vida. E é por isso que eu tive uma infância abastada. E aí, ele cometeu uma série de erros no seu processo, e eu falo isso sem problema nenhum, porque os erros que meu pai cometeu quando ele começou formaram as bases que estruturaram os acertos da família Ferreira. A gente aprendendo com aquilo que não daria certo, porque o corretor de seguros sempre começa pela venda. Ele é um vendedor de apólices, é um cara que está só lá para vender. E quando você começa pelo erro do seu pai, é interessante, porque você começa para proteger o ecossistema antes de pensar em vender. Isso é maravilhoso quando você vende uma coisa chamada seguro, quando você vende garantia, né? Que parte do princípio que você deve deixar todo mundo protegido. Então, e por que meu pai não viu os erros? Porque entrava dinheiro demais. Era muito bom o negócio dele, né? E ele ainda pegou aquela época do que você botava o dinheiro na poupança de um dia para o outro. Como é que era o nome disso mesmo? Esqueci agora a palavra. Que era incrível. Era a época do Collor ali, que você colocava o dinheiro na poupança
o dinheiro simplesmente, no dia seguinte, é 50% a mais, mês seguinte, 50% a mais. Então, você trabalhava com o dinheiro dos outros o tempo todo e a gente recebia muito cheque de cliente que só tinha que pagar 30 dias depois para a seguradora. E os corretores viravam direto essa condição. Então, ele tinha o dinheiro do seguro e mais o resultado financeiro da operação dele. E aí, essa margem toda fazia com que ele não enxergasse os erros da operação dele. Quando entrou o real e ele passou a ter que viver, e a inflação foi lá para baixo, ele teve que passar a viver só com o dinheiro do seguro, ele descobriu que ele tinha um péssimo negócio. Ele descobriu que o negócio dele não era viável, né? E a partir dali, as grandes dificuldades dele começaram a existir. Ele teve que reinventar o negócio dele diversas vezes para poder se manter vivo. E o que isso tem a ver com o mercado imobiliário, né? Dele crescer tanto? É que talvez, se o sofrimento fosse maior, se a gente não estivesse crescendo tanto, o mercado todo seria muito mais didático, seria muito mais matemático, seria muito mais qualificado e tudo mais. Por isso que eu digo que tem muita oportunidade para as imobiliárias que estudam, que se qualificam, que procuram parceiros de qualidade como nós ou tantos outros parceiros que existem no mercado de qualidade, que vão levar essa imobiliária para um outro patamar. Porque, na média, a maior parte das imobiliárias ganham dinheiro sem precisar do nível de qualificação que você tem que ter, por exemplo, para atuar na Bolsa de Valores, né? Se você atua na Bolsa de Valores, você não pode ser um amador, né? Você tem que entender do que você está fazendo. Para você ser um grande comunicador de verdade, você tem que entender daquilo que você está fazendo. Não basta só você ter carisma, né? Não basta só dar sorte, você precisa entender de mais do que isso. Isso passa até pelos padres que a gente conhece. A gente olha, por exemplo, Frei Gilson. Eu que estudei PNL, cara, eu estudo PNL o tempo todo, cara. Eu duvido que ele, em algum momento, não foi lá estudar um pouquinho sobre antecipação. Porque ele faz antecipação o tempo todo. Em cada coisa que ele faz, ele coloca um gatilho. Um gatilho para quê? Para Deus. Que, graças a Deus, é isso que ele está ali propagando. Mas ele tem muita técnica. Se você reparar, Frei Gilson, ele está cheio de técnica na comunicação dele. É uma técnica aprendida pelo Espírito Santo, não tenha dúvida, mas pode ter certeza que aquele homem pegou um livro e leu. Eu te garanto que ele pegou um livro e leu. Não é só sobre receber os dons de Deus, mas é sobre buscá-los, né? Eles estão à disposição. Então, e aí a gente olha, por exemplo, o mercado imobiliário, você percebe que tem muito corretor que não tem essa qualificação, cara. E o cara consegue vender 5, 6 imóveis por ano, né? Você pensa, pô, mas 5, 6 imóveis não é pouco por ano? Se você for pensar no comissionamento, dá uma renda maior do que a média salarial brasileira. Só que eu conheço corretor de imóveis que ganha mais de 100 mil por mês, cara. Eu conheço corretor de imóveis que fatura mais de 2 milhões por ano. Eu conheço esse perfil de gente. E a mesma profissão, o cara tira o mesmo cresce, ele tem acesso aos mesmos leads, mas ele faz alguma coisa diferente que o outro não estava fazendo. É da noite pro dia? Como nada na vida, né? Como tudo que você planta que tenha valor agregado real, você demanda esforço. Como diz aquela frase, normalmente o caminho certo costuma ser o mais longo e o mais difícil, né? Raramente na vida os caminhos ideais são aqueles que são os mais fáceis. Então, você vai levar um tempo para você virar corretor de imóveis, né? De qualidade. Mas, na minha opinião, é uma das profissões mais prósperas que existe no país. E menos qualificada ainda, né? Eu falo muito para os parceiros que eu atendo, né? Inclusive, eu respondi um WhatsApp ontem de uma garota que estava entrando no mercado imobiliário. Ela falou, Ricardo, que conselho você me dá? Eu falei, em primeiro lugar, estuda. As pessoas acham que... Quanta gente entrou no mercado imobiliário porque ela não tinha mais profissão. Tipo é Uber, sabe? A pessoa perdeu o emprego aqui, não sei o que lá, ele era engenheiro, ele era matemático, ele era professor. Me vi sem nada para fazer, tinha uma vaga de uma imobiliária, fui lá para descobrir se eu ganhava algum dinheiro. E aí o cara chega lá e ele acha que ser vendedor é uma profissão empírica. Né? Como se você simplesmente...
O vento tá para lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, cara, não. Um vendedor ganha mais do que um engenheiro, do que um arquiteto, do que um médico. Um vendedor de qualidade, um vendedor de ponta, ganha 50, 60, 70, 80 mil por mês. Em muitas empresas, empresa têxtil, empresa química, empresa de biomédica, em vários ramos. Tem muito vendedor ganhando muito mais do que médico, né? Muito mais do que advogados e por aí vai. E aí eu te pergunto, cara, se um engenheiro tem que montar um projeto para poder subir um prédio, por que o vendedor não precisa fazer um estudo antes de começar a oferecer o produto dele, né? Não estudar só o produto, estudar o cliente, estudar quem está recebendo aquilo lá. Então, eu penso que a educação é o único meio da progressão real profissional, né? Eu procuro, cara, se você ver lá no meu LinkedIn, cara, eu tenho 8 certificações de Harvard, que foi dada aqui no Brasil, sobre diversos estudos da mente humana, sobre inteligência emocional, gerenciamento emocional. Por quê? Porque aí você fala, mas você não é corretor de seguros? Mas é o seguinte, cara, quem não entende pessoas não entende nada. Então, quem compra são pessoas, quem vende são pessoas. Se você não entender de gente, parceiro, você tá no lugar errado, cara. Adoro você falar isso. Eu falo isso o tempo inteiro na rede social, né? Porque eu falo bastante sobre os temperamentos, né? Então, nossos clientes são pessoas, nossos colegas de trabalho são pessoas, nossos funcionários são pessoas, nós somos pessoas. A gente fica preocupado muito tecnicamente. Tem que, né? Claro. Mas se a gente não conhecer de pessoas, cara, você não vai ser um bom vendedor. Você não vai ser Isso nada. aí, cara. Quem compra não é a IA. Quem compra é gente, né? Você pode usar IA para vender, mas quem compra é gente. Você falou, foi sensacional. Vale o corte. Vale o corte, a edição, né? É sobre isso, cara. Muito é sobre legal. isso. Quem compra não é a IA. A gente falou bastante sobre religião, né? Sobre Deus antes de a gente começar, né? Como você coloca isso, não isso, né? Com todo respeito, mas a gente coloca Deus dentro do seu trabalho. Como você faz para manter as virtudes, valores? Vamos lá. Através de como? Existem algumas coisas que a nossa legislação ela nos dificulta um pouco, né? E nem tudo a gente pode falar, porque senão vão dizer que é discriminativo o meu processo seletivo na minha empresa. Mas acho que só de eu ter dito isso você já entendeu. É diferente você trabalhar num ambiente onde as pessoas têm fé e você trabalhar num ambiente onde as pessoas não têm fé em nada. Né? É diferente você trabalhar numa empresa onde na segunda-feira os colaboradores, quando for falar, vai falar do culto ou da missa que participaram. E na segunda-feira o pessoal está falando do Big Brother. Talvez vão falar do Big Brother também, tá? Pelo amor de Deus, você não deixou de ser católico porque você assistiu o Big Brother. Enfim, mas... Já entendi também. Mas é diferente, a resiliência do cristão é outra, né? Então, o ambiente forma você. O ambiente forma você. A família Ferreira, ela tem algumas bases, né, muito nítidas. Para começar do nosso nome, né? É família Ferreira porque o matrimônio é o único sacramento que não mudou do Antigo para o Novo Testamento. Os outros todos tiveram algum tipo de reformulação ou simplesmente foram trocados, né? Da lei judaica para cristã. Já o matrimônio não. Ainda é um homem e uma mulher se casando pela graça de Deus, formando uma família que sempre foi o sonho de Deus. Quando você parte desse princípio, você muda algumas escolhas internas. Por exemplo, meu time tem uma liberalidade de gastar até R$200. Se tiver cliente meu assistindo a live, saiba, tá? Qualquer um dos meus funcionários pode gastar até R$200 contigo, se na hora que ele estiver falando com você no telefone achar que você não está bem. Pode ir lá mandar chocolate, flores. Pode me avisar que a pessoa está precisando de um afago, de um carinho, É sobre gente, né?
Eu sempre vou querer ofertar muito mais para meus colaboradores. Mas não porque eu sou bonzinho, tá? Deixa eu só pular essa parte aqui, porque senão as pessoas vão achar que eu estou falando isso aqui porque eu sou bonzinho. Pessoal, eu não sou bonzinho. Você pode ligar lá e falar com meus colaboradores, ninguém vai dizer que eu sou bonzinho, tá? O pessoal costuma dizer que eu sou o Harvey daquela série Suits. Dizem que eu tenho mais essa personalidade. Então, bonzinho não é o termo que me define. Mas, sabe uma hora que eu penso muito no salário dos meus colaboradores quando eu estou no mercado, cara? É muito louco isso, velho. Muito louco. Na hora que eu estou no mercado, eu penso, cara. Eu sou uma das corretoras de seguros que paga o maior salário para os colaboradores médios. Eu tenho certeza absoluta disso, tá? Absoluta. É muito, muito, muito difícil eu perder um colaborador para um concorrente. Já tirei dos concorrentes. Mas é difícil eu perder um colaborador. Mas, cara, muito difícil. Normalmente a pessoa vai trabalhar na concorrência porque ela foi demitida da família Ferreira. Não porque o cara veio e conseguiu ofertar mais. E não é só mais, né? Mas também é melhor. Assim, acho que se tiver colaborador meu na live, por favor, se manifestem. Estão liberados. Não existe na família Ferreira um ambiente de competição interna. Apesar de muitos empresários achar isso magnífico, né? De se trabalhar. Fazer um degladiar e comer a cabeça do outro para poder subir e fazer dois lutarem por uma vaga sempre. Um colaborador meu, essa semana, me mandou uma mensagem que disse assim, pra você ver, né, como a gente é cobrado sobre a justiça que a gente prega, que tem que ser a justiça que a gente vive. Ele disse, que ele já foi promovido 2 vezes na corretora, e ele está há 2 anos, né, que ele não recebeu outra promoção. Ele falou assim para mim, eu estou te expondo, mas não estou falando o teu nome, tá? Mas você já sabe de quem eu estou falando. Ele disse assim para mim, chefe, você disse para mim que você não promove ninguém. Que quem promove é o próprio colaborador com aquilo que ele entrega. O seu papel é só reconhecer a promoção. Então eu estou acenando minha mão aqui, ó. Olha para mim um instante, eu preciso que você olhe algumas coisas que eu estou fazendo que eu acho que já são do próximo degrau. E, cara, eu acho isso mó barato, cara. Mó barato. Sabe por quê? Porque ele não precisou falar que ele está trabalhando mais que os outros. Ele me ganha no argumento, porque ele não precisou falar que ele está fazendo mais que os outros. Ele não precisou falar que ele está trabalhando mais que ninguém. Porque não é sobre isso o jogo, né? Ele não precisou falar para mim que o concorrente está pagando mais, porque é mentira também. Duvido que esteja. Para o mesmo cargo, duvido. Ele não precisou falar nada disso para mim. Ele foi em mim, no nosso próprio valor, na forma como a gente acredita no negócio. Então, e ele também é cristão. Então, é importante, sabe? Desculpa, você me fez lembrar de uma funcionária uma vez, ela veio e falou assim, ô Vitor, eu quero ser promovida, o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu falei, seja o cargo, ande como... Quer ser gerente, ande como gerente, fale como gerente, se vista como gerente, coma como gerente. E aí eu vou olhar e falar, caramba, eu preciso promover essa mulher para gerente. Cara, você sabe que isso que você está me falando, porque eu não posso perder ela. Porque eu não posso perder. Você sabe o que você está me falando? Você me lembrou a empresa que eu trabalhei quando eu tinha 13, 14 anos. Eu trabalhei numa empresa chamada Odontoclínica, ela existe até hoje. Odontoclínica? Eu trabalhei numa unidade que não existe mais, aqui da Zuquim. Sabe um prédio espelhado que ficava da Zuquim, que fica ali embaixo? Então, ali ficava a Odontoclínica. E eu morava na Zona Norte nessa época, eu morava no Alto de Santana. Então, todo dia, eu sou um cara mais noturno. Então, logo no meu começo início da carreira profissional, se enquadrar em padrões de chegar às 8 da manhã nos lugares, era dificílimo para mim. Eu rendia bem pra caramba no meu trabalho, mas esse negócio de chegar às 8 da manhã para começar a trabalhar era o meu grande dificuldade, cara. Eu perdia pro despertador toda manhã. E aí, eu chegava já esbaforido, né? Com a gravata aqui assim, voando, a camisa suada, porque era só descer a vontade da pátria. Então, para quem conhece a região, sabe? Cara, é perto. Você não precisa pegar um ônibus, né? Para você fazer isso. Eu era menor de idade, tinha carro.
Então, eu já chegava para reunião de vendedor, porque o pessoal tem essa ansiedade, né? Segunda de manhã, o pessoal acha que tem que fazer reunião às 8 da manhã, senão o time não vai vender, né? Ô, Jesus, ainda bem que essa cultura já vem melhorando muito no mundo. E aí aí eu chegava, sei lá, no horário atrasado, todo suado a camisa, que durante o dia acabava ficando amarrotada porque ela secou no corpo, a gravata aqui torta. Aí eu tive um chefe que ele me deu um ensinamento muito valioso. Ó, Boni, lembrando de você, hein, cara, depois de muito tempo. Ele me puxou lá pra fora, acabou a reunião. Eu já era um bom vendedor, já tava com resultados bons. Pô, 13, 14 anos, tava batendo nos melhores já, cara. Eu parava as pessoas na rua e falava assim, dá um sorriso. Aí a pessoa fazia assim, eu falava, faz quanto tempo que você não vai no dentista? Vem fazer avaliação gratuita comigo. Eu fazia PAP nessa rua aqui que nós estamos. Parava a pessoa na rua, na frente do metrô, e carregava para dentro e vendia mais de 100 contratos por mês. E aí, o Boni, vendo que eu vendia bem, mas eu era desleixado, né? Com a minha aparência. Apesar de ser um cara vaidoso, apesar de já ter tido uma boa conexão com o mundo de modelo e tal. Aí ele me chamou, e aí de frente ali, você tem o prédio do Ayrton Senna, numa rua, numa transversal aqui da Zucchini. Não sei se você sabe qual que é o prédio. Então, é um outro prédio espelhado que fica sentido metrô aqui. Tem um prédio que ele, na época, não sei se ainda é, mas ficava a administração do pessoal do Ayrton Senna ali. Ele falou assim, Ricardo, quem que você acha que senta no banco, lá em cima, na cobertura desse lugar? Eu falei, deve ser o presidente da empresa. E eu era um jovem muito prepotente, né? Muito soberbo. Aí ele... E eu já entendendo, né? Que ele queria me dar um puxão de orelha. E, como você acha que se veste aquele presidente daquela empresa? Aí eu, com certeza, ele deve ganhar um salário que der para ele bancar as melhores camisas, as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores calças. E o Bonner é muito inteligente. E o Bonner, ele era um cara sensacional, porque ele era estilo surfista. O sonho dele era montar uma pousada. Nem sei se ele chegou ao... Deve ter chegado porque o cara era bom. Ele era diretor de venda do Autoclinic na época. E aí, ele falou assim, tá certíssimo a sua colocação. Mas uma dúvida. Quando ele foi contratado para o cargo, como você acha que ele se vestia antes? Aí eu... Provavelmente dessa mesma forma. E no cargo anterior? Provavelmente desta mesma forma. Ele falou, agora, olha bem pra sua camisa. Pô, minha casa é organizadinha. Tinha quem passava direito, pô. Sabe? Podia estar arrumadinha, podia estar alinhado, mas eu não tava, pô, sem vergonha isso. Aí ele falou assim, então, você quer ser o presidente? Seja. Né? Então, isso mudou muita coisa, muita coisa, muita coisa. O pessoal lá de Goiânia brinca muito comigo, porque eles não estão tão acostumados com esse meu jeito. Você pode perceber que, para quem não está conseguindo ver aí, ó, o meu relógio combina com a cor do cinto, combina com o sapato. Se eu tô com um item prateado, o anel é prateado, o colar é prateado. O kit todo acompanha, o óculos vai acompanhando o kit. Né? A combinação de cores existe. Muito disso veio daí, né? Porque você tem poucos segundos para causar uma boa primeira impressão. E a segunda primeira impressão não é tão valiosa como a primeira. Isso faz muita diferença. Mas isso não é só para vestimento. É para atitude, comportamento, tom de voz, capacidade empática, enfim. É uma questão de fazer o que tem que ser feito apenas, né? E, enfim, eu acho que isso resume muita coisa. Agora eu quero entrar um pouco na história do Ricardo, né? Mas não na história, mas no presente. Onde você se vê daqui 10 anos? Legal. Fazendo o quê? Cara, isso mudou bastante. Eu tinha uma visão de que com 45 anos eu queria estar vivendo só do terceiro setor. Eu queria estar vivendo só para as obras de missão, né? A partir dos 45 anos de idade. Eu não consigo mais me ver nessa mesma posição. Por quê?
Porque hoje a minha visão é de que quando você gera emprego e renda, quando você ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso, você está sendo muito mais social do que você dá um bolsa fica em casa para ele, né? Ou qualquer coisa do tipo. É engraçado, né? Na época a pandemia me trouxe muito isso, né? Na época da pandemia eu devia ter demitido muita gente, mas eu preferi segurar todo mundo. E minha lógica foi uma só. Não era justo eu ser hipócrita. Porque se eu gasto recursos para ajudar quem eu não conheço, eu não posso perder recursos no meu negócio, porque eu estou empregando quem não vai precisar de todas as horas de trabalho. Que conta foi essa? Onde você traz pobreza para um e riqueza para outro? Você escolheu como? Qual foi a sua régua? Né? Além de tudo, você foi um desleal com quem está do seu lado, né? Então, a pandemia, a gente segurou todo mundo durante o período mais grave da pandemia. E ela me ensinou que o maior trabalho social que a gente pode fazer é ajudar as pessoas a ter emprego e renda. Então, daqui a 10 anos eu me vejo empreendendo, sim, ainda como hoje. Provavelmente em alguns ramos adicionais que estão na minha mente eu já penso em ir para outros lugares, viver com ecossistemas um pouquinho mais amplos, né? Vendo que o mercado imobiliário precisa de tantas outras coisas que eu ainda não ofereço, né? Também tenho muito gosto, é um gosto meu, não sei se eu consigo concretizar isso em 10 anos, mas eu vendi papel a vida inteira. Papel. Plano de saúde, papel. Plano odontológico, papel. Consórcio, papel. Seguro, papel. É um papel que diz que vai acontecer alguma coisa se acontecer alguma coisa. Mas eu tenho um baita de um sonho, cara, de ter uma padaria, cara. Sabe essas padarias que tem de tudo? Então, eu não sei se eu vou concretizar ele nos próximos 10 anos. Mas que eu tenho um baita de um desejo de trabalhar com alguma coisa que as pessoas possam levar para casa, sabe? Todo mundo que está assistindo isso, que tem alguma coisa que o pessoal leva para casa, deve estar falando: você tá maluco, você trabalha com um negócio que não precisa de estoque, que você não tem, não estraga, você quer arranjar confusão para sua vida. A minha irmã, inclusive, ela fez isso. A minha irmã mais velha e a mais nova, elas trabalhavam no mercado de seguros, muito mais focada em previdência privada, minha irmã mais velha, e elas iam montar uma fábrica de donuts, né? Porque elas tinham um sonho de empreender, então, e passam 1000 dificuldades no processo de aprendizado, né? Porque trabalhar com alimentício não é igual trabalhar com papel, tem todo... Mas, sem dúvida, tá nesse projeto. Então, certeza que nos próximos 10 anos eu pretendo continuar empreendendo. Quero que a família Ferreira seja cada dia maior. Se não forem filhos, que sejam colaboradores. Mas a ideia é multiplicação. Assim, eu sou um cara que a minha mente ela sempre pensa em multiplicar, cara. Eu tenho uma coisa que eu tenho, a aversão de escassez, né? Então, o que você vai estar fazendo? Cara, eu vou estar atendendo mais gente, eu vou estar ajudando mais gente, a gente vai ser maior, vai estar em mais estados e certeza absoluta que eu vou ter criado alguma coisa para poder fazer com que o processo de locação, né, a esteira, seja mais rápida. Eu sonho ainda, e eu tenho ferramentas para conseguir colocar isso em prática, de fazer com que a locação seja online na hora. E absolutamente online, absolutamente na hora, né? A pessoa viu e entra no imóvel. Assim como ele vai alugar um Airbnb, que ele chega lá e já digita a senha da porta e entra, dá para fazer isso com o mercado de locação de longa temporada, né? Dá para fazer. Eu tenho as ferramentas para fazer isso. Estou juntando tudo isso num único pote. Então, você vai falar muito disso nos próximos anos e espero que a minha contribuição seja significativa. O canal aqui chama O Sentido, né? Que é trazer
o sentido de você fazer o que você faz hoje, né? Até falei que vem do Viktor Frankl, né? A proposta de você ter o sentido na vida. Então, por que você faz o que você faz hoje? O que te faz acordar de manhã e falar, cara, eu preciso pagar aqueles boletos, eu não posso demitir aquelas pessoas na pandemia? O que te faz não desistir? Eu acho que a minha palavra é gratidão, cara. Todo mundo tem dias difíceis, né? Este último período da minha vida foi movido por grandes pressões de diversos aspectos e diversas fontes. Mas, assim, você acorda e olha no espelho e você vê que você tem tudo, cara. Aquela história que eu falei no começo do morador de rua, eu não falei o final daquela história. Depois que ele falou para eu olhar para o céu e falar que era o único, depois que ele mandou eu respirar e falar que aquele ar era único, ele virou e disse assim, eu tenho tudo. E naquela hora, eu até arrepio. E naquela hora eu falei, é verdade, eu é que não tenho nada. É verdade. Quando a gente tem noção do quão abençoado a gente é e do quão nada as outras pessoas possuem, do quanto você pode ajudar pessoas e até os segundos da sua vida vão ser cobrados naquele grande dia. Cara, eu posso não vencer a mim mesmo todos os dias, que essa é a grande luta real, né? Não é contra ninguém. Mas mesmo nos dias onde eu perco para mim, eu ainda olho no espelho e eu agradeço. Porque eu poderia ter nascido no Afeganistão, eu poderia ter sido filho de um traficante da favela, com uma mãe com problemas psicológicos. Cara, tem sempre alguma coisa que você pode fazer por alguém, sabe? Eu sou muito grato por eu poder ajudar alguém e poder mudar a vida de alguém. Eu ver que alguém está prosperando minimamente por alguma coisa que eu fiz é o grande motivo de eu fazer. Eu não encontro em mim motivos financeiros para trabalhar. Muito honestamente. Eu amo o que o dinheiro pode comprar, obviamente, né? Todos nós gostamos muito disso. E talvez amo seja uma palavra forçada, mas só para ficar dentro do contexto, né? A gente ama pessoas, né, e não coisas. Mas vocês entenderam? A gente tem gosto pelas coisas que o dinheiro pode comprar. Todo mundo quer viver uma vida confortável. Todo mundo quer ter o melhor tênis, o melhor carro, morar na melhor casa possível, ter o melhor padrão de vida, dar a melhor carne para os seus filhos. Todo mundo quer. Mas eu te garanto que isso nunca foi o motivo de eu acordar de manhã, cara. Quando eu era vendedor, eu lembro que eu queria ser dono do troféu. Porque eu sabia que se eu ganhasse o troféu, eu ia poder ser gerente. Se eu fosse gerente, eu ia fazer vários Ricardos, que eu ia fazer aquele negócio. Era esse o pensamento do cara, né? E eu continuo não tendo essa ambição financeira da vida. Eu não acho que a vida é sobre isso. Eu acho que a vida é assim, sobre você saber reconhecer que você tem o copo, não que ele está meio cheio. É sobre você saber reconhecer que, ok, sempre será imperfeito. E que bom. Porque se for perfeito, a gente não tem mais nada para fazer aqui. Então, meu propósito, meu motivo para acordar de manhã e pagar os boletos e tentar ser a melhor pessoa que eu consegui ser, mesmo perdendo para mim muitos dias, é saber que eu tenho uma oportunidade que ninguém tem, assim como você tem uma oportunidade que ninguém tem, assim como você tem uma oportunidade que ninguém tem.
Cada um tem uma oportunidade única no mundo e as pessoas passam a vida achando que se elas não fizer, Deus vai fazer. Mas Deus já está fazendo, colocando a sua alma para existir e fazer. Então tudo aquilo que você não faz não será feito. Aquele buraco no mundo vai existir. Então, se você entende a sua importância e você é grato por essa importância existir, você também entende a sua função social, a sua função espiritual. Cara, eu já passei muitas coisas na minha vida onde eu estava em ambientes impróprios e tinha pessoas ali que precisavam muito de Deus, mas elas só seriam acessadas ali. E aí você olha e pensa, né? No alto da montanha ou no mais baixo do abismo, ali estarei eu. É isso, é isso. Então, mesmo nas nossas quedas, mesmo quando a gente perde pra gente mesmo, ainda somos só nós que Deus confiou a oportunidade de fazer a diferença onde a gente está. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Então, não é sobre você vencer ou sobre você perder. É sobre você cumprir a sua missão aqui. Né? E sobre você ser grato de ter uma. Né? Então, é por isso que eu saio da cama de manhã. Boa. É isso. É isso. É isso, acho que deu, né? Queria te agradecer, assim... O pessoal entrou e ficou quietinho. Mas eu queria te agradecer de verdade a sua presença, tudo que você falou. Com certeza foi uma aula, não só para nossa alma, mas para o nosso espírito. Assim. Então, obrigado mesmo. Tanto que a gente aprendeu hoje e vou levar para a vida. E foi um prazer te conhecer. Cara. Tamo junto, meu querido. Chame quando precisar e para o que precisar. Muito obrigado. Deus abençoe, mano. Então é isso, galerinha. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Né? Agradecer a todo mundo que acompanha o nosso canal, quem não se inscreveu, se inscreva aí no canal, encaminha para o amigo empresário ou para aquela pessoa que precisa assistir esse episódio de hoje, que realmente, com certeza, foi diferenciado. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer o pessoal do Estúdio Sigma, Camilinha, Marcos está aí, o Ed, valeu todo mundo, o pessoal do IC Barra Fundo, o Anderson e a Pri também. Um beijo para todos e até semana que vem. Beijo.